Existe uma diferença crucial que separa aqueles que realmente dominam suas vidas daqueles que são dominados por ela. Uma distinção que Maquiavel já dominava há 500 anos e que a psicologia em 2024 finalmente comprovou com dados irrefutáveis. Não é sobre inteligência, não é sobre talento e nem sobre sorte. É sobre saber o que soltar e o que dominar. Hoje, eu vou te revelar o princípio mais poderoso que existe para eliminar sofrimento desnecessário e multiplicar o seu poder real. Eu vou te mostrar por que a maioria das pessoas desperdiça toda a sua energia, lutando contra o que não pode mudar, enquanto ignora completamente aquilo que está sob seu controle. Mas antes você precisa entender algo brutal. A maior parte do seu sofrimento é auto-infligido, não pelo que te acontece, mas por onde você direciona a sua energia. Maquiavel escreveu sobre a diferença entre o azar e o autodomínio. O azar é tudo aquilo que está fora do seu controle. O clima político, as ações dos outros, as circunstâncias externas, a economia, a saúde alheia, as decisões dos seus superiores. O autodomínio é a sua capacidade de agir estrategicamente dentro dessas circunstâncias. Suas decisões, suas reações, seu preparo, sua disciplina, sua forma de pensar. O erro fatal que a maioria das pessoas comete é inverter essa equação. Gastam toda a sua energia tentando controlar o azar, o incontrolável, enquanto negligenciam completamente o autodomínio, aquilo que realmente podem dominar. E o resultado é previsível: frustração crônica, sensação de impotência, esgotamento sem resultados. Em 2024, os estoicos modernos realizaram um estudo gigantesco chamado Semana do Estoicismo, com milhares de participantes. E o que eles encontraram confirmou o que Maquiavel já sabia intuitivamente. As pessoas que praticavam o que eles chamam de controlar o controlável mostraram uma correlação de 0,51 com o florescimento pessoal. Isso é uma correlação extremamente alta na psicologia. E as pessoas que praticavam deixar ir aquilo que não podiam controlar mostraram uma correlação de 0,47 com equilíbrio emocional positivo. Em outras palavras, a ciência confirmou que dominar essa distinção produz um bem-estar mensurável e significativo. Mas espere, porque isso vai muito mais profundo do que parece. O conceito que Maquiavel chamou de azar e autodomínio, os estoicos chamaram de dicotomia do controle, e a psicologia moderna chama de centro de controle. Maurício Seligman desenvolveu a escala do centro de controle em 1954. Ele descobriu que as pessoas se dividem em dois grupos fundamentais. As pessoas com um centro de controle interno acreditam que seus resultados dependem principalmente de suas próprias ações. Quando algo dá errado, elas buscam o que poderiam ter feito de diferente. Quando algo dá certo, elas reconhecem a sua contribuição. As pessoas com um centro de controle externo acreditam que seus resultados dependem principalmente de forças externas. Quando algo dá errado, elas culpam as circunstâncias, outras pessoas, a sorte. Quando algo dá certo, atribuem isso a fatores fora de seu controle. E aqui está o que a ciência de 2024 confirmou. Um estudo australiano descobriu que um maior centro de controle interno está associado com maior autocontrole. E esse autocontrole medeia a relação entre o centro de controle e melhores resultados de saúde. Em outras palavras, as pessoas que acreditam que têm controle sobre suas vidas realmente exercem mais controle sobre seus comportamentos. E isso produz melhores resultados reais.
Mas existe uma nuance crítica que a maioria das pessoas ignora. Um estudo publicado no American Journal of Human Biology, em 2024, descobriu algo fascinante. Em contextos onde existe violência estrutural extrema, onde os indivíduos realisticamente têm pouco controle sobre suas vidas, um centro de controle externo pode ser mais adaptativo. Isso significa que a resposta não é simplesmente ter um centro de controle interno em tudo. É ter um centro de controle calibrado. Saber exatamente o que está dentro do seu controle e o que não está. E ajustar suas expectativas e sua energia de acordo com essa realidade. É exatamente isso que Maquiavel ensinava. Ele não dizia que você podia controlar tudo. Ele dizia que o azar governa aproximadamente metade de nossas ações, mas a outra metade, ou quase, fica sob nosso controle. O estrategista sábio não tenta dominar o azar. Ele aprende a lê-lo, a se adaptar a ele, a aproveitá-lo quando ele é favorável. Deixa eu te dar um exemplo histórico concreto. Getúlio Vargas era considerado por muitos como o príncipe modelo. Vargas conquistou o poder, eliminou seus inimigos, estabeleceu um governo forte. Tudo através do autodomínio da ação estratégica. Mas, quando o cardeal Leme, figura importantíssima no apoio a Vargas, faleceu e Getúlio se viu pressionado por diversos lados, ele não pôde influenciar o cenário político da época. O azar estava agindo. Vargas havia feito tudo o que estava em seu controle. Mas a combinação de pressões políticas e a perda de um aliado-chave, dois eventos fora de seu controle, o levaram a uma situação delicada. Maquiavel não o culparia por isso. Reconheceria que Vargas agiu com autodomínio perfeito. Mas às vezes, o azar simplesmente vence. O erro teria sido culpar Vargas por não controlar o incontrolável. Outro exemplo fascinante é Juscelino Kubitschek, o Magnífico. JK governava o Brasil em uma época de instabilidade política. Em 1954, a crise política se intensificou após o atentado da Rua Toneleiros, onde o pistoleiro Gregório Fortunato, chefe da guarda pessoal de Vargas, tentou assassinar o jornalista Carlos Lacerda. Lacerda sobreviveu, mas o major Rubens Vaz, da Aeronáutica, foi morto no atentado. E aqui está o importante. JK não gastou energia tentando retroceder o tempo. Não se atormentou pensando no que poderia ter prevenido o atentado. Aceitou o que havia acontecido, o que estava fora de seu controle e focou toda a sua energia no que sim podia controlar. Sua resposta. Ele continuou com o plano de construção de Brasília, demonstrando resiliência e visão de futuro. Mas ele fez isso com clareza, não com desespero, do autodomínio, não da luta contra o azar. Se Juscelino tivesse gasto meses lamentando a crise, remoendo o que poderia ter feito diferente, seus oponentes teriam se aproveitado. Em vez disso, ele aceitou a realidade brutal e imediatamente redirecionou toda a sua energia para a ação estratégica. Essa é a diferença entre os que dominam e os que são dominados. Os que dominam aceitam rapidamente o que não podem mudar e agem ferozmente sobre o que podem. Agora, deixa eu te mostrar como isso se manifesta na sua vida diária. Pensa nas coisas que mais te frustram. Provavelmente elas estão em uma dessas categorias, as ações de outras pessoas. Você quer que seu chefe te reconheça, que seu parceiro mude, que seus filhos te obedeçam, que seus colegas te respeitem. Mas as ações dos outros estão completamente fora do seu controle. Você pode influenciar, mas não controlar as opiniões dos outros sobre você. Você quer ser respeitado, admirado, querido, mas o que os outros pensam de você depende de suas próprias experiências, preconceitos, inseguranças. Está fora do seu controle os resultados das suas ações.
Você pode se preparar perfeitamente para uma entrevista e não conseguir o emprego. Você pode criar o melhor produto e o mercado não responder. Você pode fazer tudo certo e as circunstâncias te traírem. O passado, erros que você cometeu, oportunidades que você perdeu, palavras que você disse. Tudo isso já aconteceu. Está completamente fora do seu controle. O futuro distante. Você pode planejar, mas não pode garantir que o mundo será como você espera em 5 ou 10 anos. Cada momento que você gasta se preocupando, remoendo, tentando controlar essas coisas, é energia desperdiçada. É como tentar empurrar o vento. E enquanto isso, o que você está ignorando? Sua preparação. Você pode investir em suas habilidades, conhecimentos, capacidades. Isso está completamente sob seu controle. Suas reações. Você não pode controlar o que te acontece, mas você pode controlar como você responde. Isso é sua disciplina. Você pode escolher o que fazer com seu tempo, com sua energia, com sua atenção. Ninguém pode te tirar essa escolha. Seus valores. Você pode decidir o que é importante para você e agir de acordo com isso. Isso é inviolável. Sua interpretação. Você pode escolher como interpreta os eventos. A mesma situação pode ser vista como catástrofe ou como oportunidade. Essa escolha é sua, mas calma, porque há algo mais profundo aqui. A terapia de aceitação e compromisso, conhecida como ACT, é uma das intervenções psicológicas mais validadas da última década. Foi avaliada em mais de 900 ensaios clínicos aleatorizados. E seu princípio central é exatamente o que Maquiavel ensinava. Aceitação do que você não pode mudar. Compromisso com ações alinhadas aos seus valores. O modelo ACT propõe 6 processos terapêuticos: aceitação, defusão cognitiva, contato com o momento presente, o eu como contexto, valores e ação comprometida. A aceitação não é resignação passiva. É deixar de lutar contra o que você não pode mudar, para liberar energia para o que você pode. A defusão cognitiva é se separar dos seus pensamentos. Reconhecer que um pensamento é só um pensamento, não a realidade. Isso te permite não ser controlado por pensamentos sobre coisas fora do seu controle. Uma revisão de 2024 concluiu que há evidência plausível para a eficácia de ACT em depressão, ansiedade, transtornos obsessivo-compulsivos, psicose, abuso de substâncias, dor crônica e estresse. E o mais importante, ACT funciona através de aumentar o que chamam de flexibilidade psicológica, a capacidade de se adaptar a circunstâncias mudantes. Enquanto você persegue seus valores, essa flexibilidade psicológica é exatamente o que Maquiavel chamava de virtude. A capacidade de agir estrategicamente dentro das circunstâncias, quaisquer que sejam. Deixa eu te explicar o mecanismo neurológico. Quando você tenta controlar o incontrolável, seu cérebro ativa o sistema de ameaças. O cortisol aumenta, a amígdala se ativa. O córtex pré-frontal, onde ocorre o pensamento estratégico, recebe menos recursos. Literalmente, você se torna menos inteligente quando luta contra o que você não pode mudar. Estudos de neuroimagem de 2024 mostram que as pessoas ansiosas têm ativação ineficiente do córtex pré-frontal dorsolateral. É como se o cérebro estivesse trabalhando mais duro, mas produzindo menos. Estão queimando energia, tentando processar ameaças que não podem controlar. As pessoas com bom manejo do controle, por outro lado,
mostram ativação eficiente do polo frontal lateral. O cérebro trabalha menos, mas produz mais, porque não está desperdiçando recursos no impossível. Essa diferença neurológica é treinável. Estudos mostram que 8 semanas de prática consciente mudam a densidade de matéria cinzenta no córtex pré-frontal, literalmente. Você pode reconfigurar seu cérebro para deixar de lutar contra o incontrolável. Por outro lado, quando você aceita o que você não pode controlar e redireciona sua energia para o que você pode, você ativa o sistema parasimpático. O estresse diminui. O córtex pré-frontal funciona otimamente. Você pode pensar com clareza. Isso cria um ciclo virtuoso. Aceitação estratégica produz clareza mental. Clareza mental produz melhores decisões. Melhores decisões produzem melhores resultados. Melhores resultados reforçam a estratégia de aceitação. E um ciclo vicioso na direção oposta. Lutar contra o incontrolável produz estresse. Estresse produz pensamento nublado. Pensamento nublado produz más decisões. Más decisões produzem piores resultados. Piores resultados produzem mais luta contra o incontrolável. Você escolhe em qual ciclo viver. Maquiavel observou isso nas cortes europeias. Os príncipes que tentavam controlar tudo eventualmente caíam, não porque não trabalhavam duro, mas sim porque desperdiçavam energia no impossível. Filipe II da Espanha é o exemplo perfeito. Tentava controlar cada documento, cada decisão, cada detalhe de um império que abarcava meio mundo. E seu império começou a desmoronar enquanto ele se esgotava tentando controlar tudo. O contraste era Elizabeth Prelo, da Inglaterra. Delegava em ministros competentes, aceitava que não podia controlar tudo, conservava energia para as decisões que realmente importavam. Seu reinado foi um dos mais bem-sucedidos da história. A diferença não era inteligência ou recursos, era a calibração do controle. Agora deixa eu te dar algo prático, algo que você pode implementar hoje. O primeiro passo é o inventário de controle. Pegue um papel e divida em 2 colunas. À esquerda, escreva dentro do meu controle. À direita, escreva fora do meu controle. Depois, pense nas 5 coisas que mais te preocupam agora mesmo. Escreva cada uma na coluna correspondente. Seja brutalmente honesto. A maioria das suas preocupações provavelmente vão para a coluna da direita, para cada item em fora do meu controle. Pergunte: há algo dentro do meu controle relacionado a isso? Por exemplo, você não pode controlar se te dão um emprego, mas você pode controlar sua preparação para a entrevista. Transfira esses elementos acionáveis para a coluna da esquerda e comprometa-se a focar sua energia só nessa coluna. O segundo passo é a prática da aceitação estratégica. Cada vez que você notar que está preocupado ou frustrado por algo, faça a pergunta: eu posso mudar isso? Se a resposta for sim, deixe de se preocupar. E a JA, se a resposta for não, pratique a aceitação. Não resignação passiva, aceitação ativa. Reconheça que está fora do seu controle e redirecione conscientemente sua energia para o que você pode influenciar. Uma técnica útil é dizer internamente: isso está fora do meu controle. Eu escolho soltar a luta e focar minha energia no que eu posso dominar. Parece simples, mas requer prática. Seu cérebro está condicionado para lutar contra o incontrolável. Reprogramá-lo leva tempo. O terceiro passo é a prática da defusão. Quando você se pegar preso em pensamentos obsessivos sobre coisas que estão fora do seu controle, pratique o que chamamos de desfusão. Em vez de pensar,
Eu não vou conseguir esse emprego. Pense, estou tendo o pensamento de que não vou conseguir esse emprego. Essa simples mudança na sua linguagem cria uma distância entre você e o pensamento. O pensamento perde o poder sobre você. Você não é mais o pensamento. Você é alguém que está tendo um pensamento. Estudos recentes de 2024 mostram que essa técnica reduz significativamente a ansiedade e a ruminação. O quarto passo é a recalibragem do seu centro de controle. A cada semana, revise os eventos que te frustraram. Para cada um, pergunte honestamente: isso era realmente algo que eu podia controlar? Se a resposta for não, pratique se perdoar por se frustrar. E então, lembre-se da lição. Para o futuro, se a resposta for sim, e você falhou em exercer o controle, examine o que você pode fazer diferente na próxima vez, mas sem culpa excessiva. A culpa paralisa. A análise estratégica melhora. O quinto passo é a construção de sistemas de resposta. Para as situações recorrentes, fora do seu controle, crie respostas automáticas. Por exemplo, se frequentemente você se frustra com o trânsito, crie um sistema. Quando tiver trânsito, vou ouvir um podcast educativo. Isso transforma o incontrolável em oportunidade. Você não pode controlar o trânsito, mas você pode controlar como você usa o tempo no trânsito. Se frequentemente você se frustra com as opiniões dos outros, crie um sistema. Quando alguém me criticar, primeiro, vou avaliar se existe alguma verdade útil na crítica. Se houver, vou usá-la para melhorar. Se não houver, vou descartá-la imediatamente. Se frequentemente você se frustra com resultados que não chegam, crie um sistema. Vou focar no processo e não no resultado. O resultado está parcialmente fora do meu controle. O processo está completamente sob meu controle. Esses sistemas eliminam a necessidade de decidir no momento. Eliminam o gasto de energia, de lutar contra o incontrolável. Transformam frustrações recorrentes em oportunidades automáticas. Getúlio Vargas fazia exatamente isso, toda noite, não importando as frustrações do dia. Ele se reunia com seus assessores para planejar o futuro. Não importava se ele havia tido um dia terrível. Não importava se as circunstâncias eram adversas. O sistema funcionava, independentemente do azar. Ele criou um ritual que não dependia de circunstâncias externas. E esse ritual produziu algumas das decisões mais importantes da história política do Brasil. O sexto passo é a prática do desapego de resultados. Esse é, talvez, o passo mais difícil, porque vai contra tudo o que te ensinaram. Desapego de resultados não significa não trabalhar duro, significa trabalhar duro, sem estar emocionalmente acorrentado ao resultado específico. Você pode se preparar intensamente para uma entrevista, enquanto aceita que o resultado final não está completamente no seu controle. Você pode dar o seu melhor em um projeto, enquanto reconhece que o mercado pode não responder como você espera. O desapego te liberta da ansiedade que paralisa, te permite pensar claramente, te permite agir com autodomínio máximo, porque você não está desperdiçando energia em preocupação com o incontrolável. Atletas de elite praticam isso constantemente. Eles se preparam intensamente, dão tudo na competição, mas soltam o apego ao resultado específico, porque sabem que o resultado depende de muitos fatores, fora do seu controle.
incluindo o desempenho dos oponentes. O sétimo passo é a revisão semanal de energia. A cada semana, revise onde você gastou sua energia emocional. Faça uma lista das coisas que te frustraram ou preocuparam para cada uma. Pergunte: isso era algo dentro do meu controle? Se a resposta for não, pergunte: por que gastei energia nisso? Que padrão eu preciso interromper? Se a resposta for sim, pergunte: eu agi sobre isso? Se não, por que não? Esse exercício revela padrões. Frequentemente você descobrirá que gasta a maior parte da sua energia emocional em coisas fora do seu controle e que ignora coisas dentro do seu controle, porque está esgotado de lutar contra o impossível. A consciência desses padrões é o primeiro passo para mudá-los. Agora, deixe-me explicar algo que a maioria não entende sobre soltar. Soltar não é fraqueza. Soltar é poder. Pense em um mestre de artes marciais. Ele não luta contra a força do oponente. Ele a redireciona. Usa a energia do outro a seu favor. Isso requer mais habilidade, mais controle, mais autodomínio do que simplesmente opor força bruta. O mesmo se aplica aqui. Soltar o incontrolável não é se render, é redirecionar, é usar a situação, em vez de lutar contra ela. Os estoicos chamavam isso de amor fati, amor ao destino, não só aceitar o que sucede, mas amá-lo, porque cada situação, inclusive as adversas, contém oportunidades para quem sabe vê-las. Marco Aurélio, imperador de Roma, escreveu: o impedimento para a ação avança a ação, o que se interpõe no caminho se torna o caminho. Isso é soltar, elevado à arte, não só deixar de lutar contra os obstáculos, transformá-los em vantagens. Maquiavel observou que os melhores estrategistas não se queixavam das circunstâncias. Eles as usavam. Juscelino Kubitschek não tinha os recursos de outros presidentes, mas usou sua posição de aparente limitação para atrair investimentos estrangeiros e construir Brasília. A fraqueza se tornou fortaleza, porque Juscelino não lutou contra sua realidade. Ele a aceitou e a usou estrategicamente. O próprio Maquiavel viveu isso. Em 1512, ele foi exilado de Florença, torturado, afastado do poder que havia exercido durante 14 anos. Perdeu tudo. Ele podia ter passado o resto da sua vida lamentando-se, lutando mentalmente contra o que havia sucedido, consumindo-se em amargura pela injustiça. Essa teria sido a resposta natural. Em vez disso, ele aceitou o que não podia mudar, não podia reverter seu exílio, não podia apagar a tortura, não podia recuperar sua posição. Tudo isso estava fora do seu controle, mas podia controlar como usava seu tempo no exílio. Podia controlar se escrevia ou não. Podia controlar se transformava sua experiência em conhecimento útil ou se a desperdiçava em autocompaixão. Ele escolheu escrever, ele escolheu transformar, e desse exílio nasceram O Príncipe e os Discursos, obras que seguem sendo estudadas 500 anos depois. Seu momento de maior impotência produziu seu legado mais duradouro, porque Maquiavel entendeu que o azar havia lhe tirado o poder político, mas não podia lhe tirar o autodomínio, não podia lhe tirar sua capacidade de agir estrategicamente,
sobre o que ele controlava. Essa é a lição final. E mais importante, o azar pode te tirar muitas coisas: seu trabalho, seu dinheiro, sua saúde, seus relacionamentos, sua posição. Mas não pode te tirar seu autodomínio, não pode te tirar sua capacidade de responder com inteligência, não pode te tirar sua escolha de como interpretar e usar suas circunstâncias. Isso é inviolável. E é aí que reside seu poder real. Este canal existe para trazer verdades psicológicas que transformam, para traduzir a sabedoria de Maquiavel em uma linguagem que você pode aplicar na sua vida agora, para ser a ponte entre você e conhecimentos que podem te libertar da luta constante contra o impossível. Se este vídeo te ajudou a entender onde você tem desperdiçado energia, se você reconheceu situações onde luta contra o incontrolável, existe uma forma de honrar esse momento de clareza. O valeu demais aí embaixo não é só apoio financeiro. É você dizendo: eu quero mais verdades brutais que me libertem. É você participando de uma missão de trazer clareza estratégica a um mundo que confunde luta com progresso. Quando você clica nesse coração dourado, você financia conteúdo que ensina a distinguir as batalhas que você pode ganhar das guerras impossíveis. Você não é só um espectador. Você é alguém que está aprendendo a escolher suas batalhas com inteligência. Faça parte de quem entende que soltar não é perder. É ganhar de forma mais inteligente. Maquiavel escreveu há 500 anos o que a psicologia de 2024 finalmente confirmou com dados. Dominar a distinção entre o que você pode controlar e o que você não pode é a base de todo o poder real. E essa distinção só pode ser aplicada quando você para de desperdiçar energia no impossível. Escreva nos comentários "soltar" se você reconheceu áreas da sua vida onde luta contra o incontrolável. Se identificou energia que você tem desperdiçado em batalhas impossíveis. Se está pronto para redirecionar essa força para o que você realmente pode dominar. E se você já pratica alguma forma dessa distinção, conta como tem sido sua experiência. Seu insight pode ajudar outros que estão começando a entender que a verdadeira força não está em controlar tudo. Está em saber o que controlar. A gente se vê no próximo vídeo. E lembra, você não pode controlar o vento, mas você pode ajustar as velas. Maquiavel sabia. Os estoicos praticavam. A ciência de 2024 confirmou. Agora depende de você aplicar.